Climatério, menopausa, vamos falar sobre isso. Eu sou Cris de Domênico, endocrinologista, e esse é o podcast Ela Mais, falando sobre hormônios e bem-estar nas mulheres com mais de 40 anos, que precisa ser falado. E hoje eu tô aqui com duas grandes mulheres médicas, minhas colegas, e a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo tem curiosidade. Sempre que a gente senta numa mesa com mulheres, todas querem saber tudo o que está acontecendo na área da dermatologia e da cirurgia íntima. E aqui comigo hoje, duas grandes mulheres, médicas, colegas, a doutora M. de Domênico de Leon, dermatologista e tricologista, especialista em dermatologia estética, e a doutora Ana Antonello, que ela é ginecologista e especialista em cirurgia íntima. Hoje a gente vai querer saber tudo sobre isso. Eu vou arrancar tudo de vocês hoje. Doutora M, então, a mulher hoje de 50 anos, como a gente falou no podcast anterior, que a gente fala muito que a mulher de 50 hoje é a mulher de 30 anos, há 50, 60 anos atrás. Porém, desde que use a medicina a seu favor, não é mesmo? E aí, você está aqui para nos contar o que a gente precisa fazer para chegar não só com a mente boa, com o corpo são, mas com o rosto que a gente quer ver no espelho. Exatamente. Eu sempre falo que o rosto que a gente quer aos 50 é o rosto que a gente vai construindo dos 30, 40 anos. Então, principalmente a partir dos 40 anos, a gente tem que começar a investir no rosto, começar com os procedimentos estéticos. Eu falo assim, que você sempre tem que ter uma dermatologista para chamar de sua. É importante ter alguém que vai te acompanhar nesse processo. Eu sempre digo também que o rosto e a pele, ela é uma resposta a todos os teus hábitos. Então, existem alguns pilares, né, para a gente chegar lá bem. O exercício, a alimentação, a parte hormonal e os procedimentos estéticos. Hoje, as mulheres, principalmente, elas têm muito medo de preencher. A gente vê aqueles rostos super preenchidos, boca de pato. Ai, doutora, não quero boca de pato. Mas existe uma medicina toda nova, que é uma medicina regenerativa. Então, o nosso grande objetivo hoje na dermatologia é trazer viço para a pele, é melhorar a flacidez com bioestimuladores, bioregeneradores. As tecnologias vieram com muito nosso favor. Então, hoje a gente tem aparelhos que trazem um benefício na melhora da pele. A gente chama de bioregeneradores tecnológicos. O Volnilmer, por exemplo, é um deles, que vai tratar, vai regenerar e vai prevenir o envelhecimento e a flacidez de pele. Do rosto, do pescoço, do colo, do dorso das mãos, enfim, de todo esse conjunto. Não é só o protetor solar, né? O protetor solar é o pretinho básico, assim. Eu acho que ontem até alguém me perguntou, né, tu é super bem resolvida e tal. Uma pessoa, anteontem fiz 49 anos. O que tu faria diferente na tua trajetória? Eu não teria pego tanto sol. Então, para as meninas de 30, daí lá atrás, isso eu acho que é uma coisa. E ela pegava sol. Eu pegava sol. Eu acho que Deus me botou na dermatologia para eu não ter um câncer de pele. Mas, assim, depois disso, toda uma prevenção. Então, sim, protetor solar, a pessoa que vai no consultório e quer fazer um procedimento estético e não passa um protetor solar, não é condizente. Então, é o combo completo. Se você quer ter o rosto, o corpo, né, com 40 e poucos, 50 anos, bom, você tem que fazer o combo completo. Aquele rosto, aquela pele que você inveja, não é só procedimento estético, não é só creme, é alimentação, é... A hidratação é uma cabeça boa também, né? Então, é o combo inteiro. E você ter alguém... E hoje a gente tem uma gama inteira de procedimentos. E virou um mercado. Então, você precisa ter alguém que te direcione. Isso é bom para ti. A gente precisa tratar isso. A gente precisa ir para aquilo, a gente precisa direcionar alguém que você confie, que vá te direcionar e te dizer qual é o procedimento para a tua queixa, né? E necessário, né, assim, que seja não... que tem muito excesso, né? Então, exato. É como as vitaminas. Então, às vezes, eu recebo pacientes usando uma lista gigantesca de vitamina, de tudo, né? E querem tomar tudo. Eu falo, vamos filtrar? O que está ruim agora? X, Y, vamos fazer isso. Aí depois a gente
ver outra queixa, na próxima consulta talvez vai ser tudo diferente. Exatamente. Né? E com a dermatologia é a mesma coisa. Porque a minha amiga fez aquele aparelho custa XXX. E muitas vezes eu olho para aquele rosto e eu falo, olha, esse aparelho não é para ti, esse aparelho é para tua amiga, mas não é para ti. Então, isso é importante, é saber direcionar. Agora teu pescoço está flácido, a gente tá começando com um grau de flacidez. Gente, pescoço, vocês começarem a puxar e começar a sentir que soltou, precisa tratar. Eu acho que tem 2 regiões que a gente na hora que começa a sentir a pele mais, porque a gente vai sentindo que a pele vai descolando. Sempre, e chega para todo mundo, tá? É pescoço, porque depois é cirúrgico, e a outra região é o braço. O braço ele pode ser todo musculoso, mas quando sentir soltar aquela pelezinha, já precisa tratar, porque o braço não tem o que fazer, nem cirurgia. Então, esse olhar do dermatologista, esse olhar para o paciente individualmente, não num combo, ele é o que vocês precisam para envelhecer de uma forma saudável. E o dermatologista também, que olhe como um todo realmente, olha, acho que se tu não tem nenhuma contraindicação, fazer uma reposição hormonal é super importante, entendeu? Porque a base da saúde da pele. É o pilar, entendeu? É o estradiol. É o estradiol, a gente ele sabe. Estimula colágeno. A gente sabe que o estradiol e o fibroblasto, ele está diretamente relacionado. Sim. Então, a gente perde o estímulo do fibroblasto quando reduz o estradiol, quando a gente está entrando na menopausa, porque a pele seca. Por que traz flacidez? Inclusive ressecamento íntimo junto. A gente sabe que hoje os tratamentos íntimos, eles estão totalmente associados, né, à perda do estradiol. E por que não tratar a região íntima? As mulheres, elas ignoram, não é que ignoram, mas ainda há um tabu. E a parte íntima, ela faz parte da pele da mulher. Então, quando a mulher ela se sente jovem, que ela sente jovem novamente, né? Começa a reposição hormonal, equilibra os hormônios, essa parte íntima, ela começa a pesar um pouco mais também, né? E aí o que a gente fala, que como tu falou, uma parte um pouco esquecida é o pescoço, é o braço, porque a gente olha ali a face, mas temos a região íntima também, né? E cada vez mais as mulheres estão percebendo que elas podem melhorar também essa parte íntima. E não é porque fica escondida dos outros, né? E só a pessoa que está mais próxima que vai olhar, mas tem uma coisa que eu falo muito, em todos os meus podcasts eu falo muito, que é na autoestima da mulher. Né? E que ela vai se perdendo com a idade, né? Com a chegada da menopausa, fica aquela coisa, estou ficando velha. E a autoestima é uma coisa muito importante. E a parte íntima, ela tem relação absolutamente direta com a autoestima. Total. Né? Então, claro, tem às vezes a parte íntima que incomoda, que tem alguma deformidade, enfim, mas é muito relacionada à autoestima, né? Aquele poder que a mulher tem, né, de entender. E aí, hoje, cada vez mais tem surgido tratamentos na parte íntima. Exatamente. Cris, obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo nesse podcast. Hoje a gente tem muitos tratamentos muito modernos no mercado, né? Falar em rejuvenescimento íntimo, em estética íntima, em cirurgia íntima, é algo que começou, vamos falar, de ser mais divulgado e mais comentado de uns 20 anos para cá. Diria menos até, talvez, né? 10 anos, talvez. Eu acho que mais popular, menos tempo, né? Mas que se começou a estudar mais e buscar sobre isso, já tem... Eu acho que a cirurgia, 20 anos, né? A cirurgia íntima. Isso. Acho que os tratamentos estéticos são mais recentes. Com tecnologia, agora, né? Isso. E eu fiquei sabendo, eu vou fazer várias perguntas, porque eu não sei dessa parte. E até eu me surpreendi quando a gente estava conversando. E me conta, dá para fazer até fio de PDO? Como é que é isso? Dá para fazer até fio de PDO. Para quem não conhece, fio de PDO é um estimulador de colágeno, tá? Existem alguns tipos de fio, e aí para cada paciente ou para cada indicação, há uma indicação. Para cada tipo de fio, há uma indicação diferente, né? Então, tem fio que vai ser só estimulador de colágeno,
tem fio para aquela paciente que teve parto vaginal, teve episiotomia e daqui a pouco ficou com alargamento da região, a gente tem fios de PDO de tração. E aí a gente consegue colocar de uma forma tal que dá uma fechadinha nesse introito vaginal. Isso. Né? E flacidez, essa flacidez que fala, né, assim, flacidez de pequenos lábios, grandes lábios, ele inicia principalmente nos 40 mais perto da menopausa, vem junto com a flacidez facial, como é que percebe isso? A flacidez do grande lábio, ela acompanha muito essa queda hormonal que vem dos 40 mais. A flacidez do pequeno lábio, normalmente, ela, vamos dizer até que ela é genética, né? Já está com a paciente, mas em algum momento que ela começa a perceber, observando outras vulvas, vai na casa da amiga, e aí começa a perceber que aquele pequeno lábio, ele é maior. Aí ela começa a achar diferente, né? E aí é na ginecologista que ela vai trazer essa queixa ou não. E aí o que a gente percebe hoje? Que a maioria dos ginecologistas não está preparado ainda para fazer o atendimento dessa parte íntima. Não dá bola, às vezes. Bola. É assim, a sua é assim. Tá te incomodando, dói na relação? Não, então tá tudo então certo. Tá tudo certo. Né? Então a gente tem que entender que quando a gente trata de uma parte que é muito íntima da pessoa e que vai mexer com a autoestima, e a gente tem que ter essa delicadeza, né? Sim. De conseguir entender, de conseguir dar abertura para que a paciente possa nos falar. Então, isso é um dos meus pilares de consulta, assim, né? Sim. Conseguir deixar esse espaço. Sim, com certeza. Muitas vezes, eu já fiz embelezamento íntimo, já coloquei bioestimulador, por exemplo. E muitas vezes eu falando no consultório, eu falo, eu já fiz bioestimulador, já fiz laser íntimo também. Depois da gestação, a gente sabe, né, que tem uma frouxidão ali e a flacidez da pele, da mucosa. E aí eu falo, e elas, como assim? Já fez o quê? Bioestimulador? Por quê? Aí surge aquela... E eu acho que é importante a gente ir falando sobre isso e a paciente entendendo que aquilo é possível, né? Muitas vezes elas não ficam nem peladas na frente do marido por vergonha, questões, né? Exato. E o laser, né, que tem, inclusive, até nos últimos consensos, né, foi colocado o laser íntimo. Em um consenso foi retirado o laser íntimo, em outro consenso foi colocado o laser íntimo, mas a gente sabe que melhora muito a epitelização mesmo, né? O que o laser íntimo faz? Hoje já é sabido que o laser atua na mucosa vaginal fazendo esse estímulo de colágeno. A mesma coisa que faz na pele. Exatamente. A mesma coisa que faz na pele faz na mucosa vaginal. Então, ele causa um rejuvenescimento. Esse rejuvenescimento traz todos esses benefícios de melhora da lubrificação, melhora do ressecamento. Eu tenho um paciente que chega na perimenopausa, às 40 mais, a queixa é assim, eu não consigo ficar parada que eu sinto uma secura vaginal. Então, o laser, ele traz esse benefício. Agora, a gente tem que ter um cuidado, porque cada paciente precisa ser individualizada. Uma paciente que está com uma mucosa muito atrófica, já com muitos anos de efeito de menopausa, a gente não pode usar um parâmetro de laser muito alto, que aí acaba machucando, ficando com ardência ou até queimando. Sensibilização. Então, por isso que é importante buscar um profissional que seja capacitado para fazer um laser íntimo. E tem uma outra coisa, ainda nessa parte íntima, que muitas vezes, porque a gente tem cremes vaginais, eu prescrevo muito um óvulo com óleo de coco, com um pouquinho de hormônio também, que ajuda muito na lubrificação, mas tem mulheres que não têm queixa de secura vaginal. Teria indicação para essas mulheres na menopausa já de usar mesmo sem ter queixa de secura vaginal? Teria, porque a depender da idade que ela começa e ela não te queixa, você tá já começando uma reposição. Então, daqui 10 anos, provavelmente ela vai ter queixa. E essa atrofia? Atrofia, e muitas vezes a mulher não pode repor hormônio, por exemplo, né, e começa a fazer uma atrofia, o laser é indicado. Gente, o laser não dói, tá? Às vezes você pensa, meu Deus, vou fazer um laser, ele deve doer muito, que nem o rosto, do rosto dói mais.
ele não dói. A princípio a mucosa ela não tem tanta terminação nervosa específica como tem a face, né? E ele não é um laser ablativo também. Exato. Então, ele não faz a descamação que faz o laser ablativo do rosto, né? Então, podem fazer. Entendi. Entendeu? Ele é um pouquinho diferente. E, doutora Amy, todo mundo fala da sua pele, né? A pele dela. Me conta, hoje, quais são teus cuidados de skincare? Porque todo mundo tem essa dúvida, assim, essa... Como que eu chego ali, né? Eu quero meu objetivo. É que nem eu como endocrinologista, todo mundo pergunta, né? Tá, e tu toma whey, e você toma proteína do colágeno e creatina? Porque às vezes eu digo, creatina é bom. Tá, mas você toma creatina, né? Então, assim, eu acho que é quase uma obrigação do dermatologista ter uma pele boa, tá? Pronto. Isso é fato, né? Mas existem algumas coisas existem os procedimentos estéticos. Hoje, o que eu mais indico e o que eu mais faço é a dermatologia regenerativa. Então, é a aplicação de profile, de exossomos, que vai trazer viço para a pele. É muito importante avaliar cada paciente, porque se uma paciente precisa de estrutura no rosto, eu tenho que usar preenchedor. Não adianta fazer exossomos, não adianta fazer tecnologia, porque eu preciso trazer estrutura. Então, é individualizado para cada paciente. O meu rosto ele já tem estrutura. Então, a cada 1 ano e meio, 2 anos, eu coloco um pouco de ácido hialurônico em algumas regiões de contorno, por exemplo, lábio, algumas regiões estratégicas para reposicionamento. Ácido hialurônico é o preenchimento? É o preenchimento. Mas o que eu faço anualmente, pelo menos 2 a 3 vezes no ano, é profile, que é, de novo, medicina regenerativa. O profile O profile é um tipo de ácido hialurônico, mas ele é um ácido hialurônico que ele tem várias camadas e várias densidades, mas ele não volumiza. É como se ele fizesse uma renovação celular. É como se ele agisse como uma célula-tronco. E isso traz viço para a pele. Mas, se você tiver uma flacidez muito grande, não é o profile o tratamento. Aí você vai precisar de um bioestimulador, de uma radiofrequência monopolar. Entende que para cada momento precisa uma coisa diferente. Então, se o teu rosto está todo ok, está todo certinho, a medicina regenerativa ela vai ser super boa. Se o seu rosto precisa de estrutura, vai precisar de ácido hialurônico. Se você tiver muito excesso de gordura no terço inferior, você vai precisar de tecnologia. Então, é essa individualização que vai fazer você chegar lá. Mas, assim, não adianta você fazer tudo isso e torrar no sol. As minhas pacientes, ao longo dos anos, elas vão diminuindo. Quando eu vejo assim, ela já vem branca. Por quê? Gente, tem coisas que não combinam. Então, cigarro eletrônico e sol não combina com uma pele bonita. Nunca vai combinar. Então, hoje eu não pego sol. Tu me conhece, tu sabe. Eu não pego, eu ando na praia de camisa, passo os meus autobronzeadores. Protetor 100 Protetor 100. E assim, hoje a gente tem técnicas de autobronzeador mesmo, que segura ali, né? Um pouco bronzeado, porque realmente botar um biquíni com a pele muito branca é um pouco tenso. Mas a gente faz uma maquiagem do corpo e tá tudo certo. Mas não, o sol não combina com o envelhecimento. Você tem que escolher se você quer ter uma pele bonita ou se você quer estar bronzeada. Ponto, isso é fato. E o Botox? O Botox, ele é o pretinho básico, entendeu? Também, como o protetor solar. Hoje, mesmo com tanta gente aplicando toxina botulínica, ainda assim é o procedimento mais realizado no consultório. No último ano, eu nunca comprei tanta toxina, né? Assim, foi... A toxina, o Botox, ele tem uma indicação que nada substitui a ação da toxina botulínica. Mas o que as pessoas têm que entender é que, com o passar dos anos, então 40 a mais, aplicar só toxina botulínica não vai durar. Você não vai estar prevenindo o envelhecimento. Então, para quem tem condições, e isso eu estou falando para quem tem condições, né? Precisa associar. Doutora, mas o Botox não está pegando mais ali. Gente, a pele aqui, da região dos olhos, ela vai ficando fininha. E aí, o que está acontecendo não é que o teu Botox não dura mais. O Botox é aplicado no músculo. Quando a gente tem mais estrutura, mais gordura, uma pele mais grossa, o músculo está lá embaixo e a pele está lá em cima. Com o envelhecimento, a pele vai afinando. Quando você aplica a toxina no músculo, a pele está logo em cima do músculo. Você mexeu, a pele já está craquelando ali. Então, precisa redensificar essa pele. Precisa colocar outros produtos, outros ativos e tratar de outras formas.
E o Botox, fala-se muito também do Botox preventivo, as meninas de 30 anos, tem assim, indicação? Como é que é engraçado isso? que a Lara tem uma filha que vai fazer 16 anos. Ela, mãe, eu acho que uma coisa interessante para te falar é sobre o Botox preventivo. É interessante fazer o Botox preventivo, mas aí precisa da cautela do médico. Não é assim, doutora, eu vim fazer um Botox preventivo. Não, peraí, deixa eu te olhar. Deixa eu ver como é que é a tua musculatura. Faz a força. A movimentação da musculatura, mas eu movimento ali. Você tem que movimentar, porque senão você não vai ter expressão, né? Mas se essa ruga estiver começando a dar uma marquinha na pele, mesmo no repouso, é interessante começar com a toxina preventiva, tá? Se eu enxergo que aquela musculatura é uma musculatura muito forte, que eu entendo que aquela mulher, menina, porque menina já, de 20 e poucos, né? Que eu vou agir em benefício ao processo de envelhecimento que ela vai ter lá na frente, eu aplico a toxina mesmo, às vezes, com 22, 23 anos, 25 anos. Mas essa individualização precisa ter um olhar muito clínico. Porque talvez lá na frente o Botox não vai ter tanta durabilidade para essa pessoa. E o tempo de aplicação não pode ser muito... Hoje eu indico aplicar a toxina botulínica 3 vezes no ano. Antes a gente indicava 2, né? Hoje, na minha opinião, a cada 4 meses é a situação ideal. Porque aí você não vai deixar sair tudo e depois reaplicar tudo. Você vai ficar cada vez mais natural, entendeu? Sim. Naturalmente... Com Botox. É isso. Eu acho que o mais importante hoje... E nas meninas mais jovens, fazer uma vez por ano, né? Uma dose mais baixa, uma toxina mais leve, com menos, né? Assim, existem toxinas mais leves no mercado também, né? Que é interessante. E é isso, assim. Eu acho que a prevenção é o principal, né? E outra queixa que eu vejo no consultório é do escurecimento da virilha, né? Assim, da região da virilha, até dos lábios, mas até assim na região lateral. Raiz da coxa. Na raiz da coxa, assim, com a idade, né? E esse escurecimento, ele tá ligado ao quê? Como é que é isso? Hoje a gente tem vários fatores ligados ao escurecimento. Então, principalmente a questão hormonal, peso, né? Se você tem um excesso de peso e o atrito das coxas todo dia, diretamente ali, também causa um escurecimento, né? Uso de... vou muito para academia, faço muita atividade física, tô com o shape em dia. Tenho escurecimento. Por quê? Porque às vezes fica muito tempo com a calcinha ou com a roupa de academia. Muito apertada. Muito apertada. O suor também causa. Tecido sintético. Tecido sintético. Então, eu uso aquela calcinha maravilhosa com renda, tudo, mas com tecido sintético. Para a região íntima não é bom ficar muito tempo. Então, eu sempre recomendo a calcinha bonita, sexy, a gente vai usar em momentos específicos, exatamente. Entendi. Agora, outra coisa que a gente tem que entender do escurecimento, que existe peeling, né? Existe peeling para fazer na região íntima, só que tem algumas regiões que sabidamente não vão clarear. E isso a gente tem que explicar. Por exemplo, região perianal não vai clarear. Mesmo com laser, não clareia. Borda externa do lábio, não clareia, né? Ali seria cirurgia. Então, tem algumas coisas pontuais que a gente precisa entender que para aquela paciente, daqui a pouco um peeling não vai ser indicado. E nem laser. E nem laser. Nem laser. E na virilha? Aí depende desses fatores. Até dá pra fazer. Até dá para fazer, mas aí tem que ser mudança de estilo de vida associada. Com diminuição de peso. E esse aumento de peso, ele seria só pelo atrito ou talvez... Aí eu começo a puxar para endocrinologia, né? Acho que sim, hormonal. Hormonal e talvez por resistência à insulina? Isso, claro. Perfeito. Axila, mesma forma. Né? Da mesma forma. Então, com o tempo, pode escurecer também a região mais... E hoje no mercado até a gente tem cremes bem direcionados para a região íntima. Ajuda, né? Não faz milagre, de novo, mas a hidratação da região, ela é interessante. Quanto mais se hidratar, melhor vai ficar a pele, menos chance de escurecer.
não que vá clarear, né? Mas o ácido hialurônico, ele vai ajudar. Tem que lembrar que não pode ter cheiro, né? Hoje eu falo muito no consultório no skincare íntimo. Claro, é né? Skincare íntimo, vamos lá. Vamos falar sobre isso, skincare íntimo. A gente cuida tanto dessa parte aqui da face e esquece da região íntima. Então, o que seria, assim, básico? Um sabonetinho adequado para fazer a higiene da região, um pH entre 3,5 e 4,5, então é só olhar o rótulo, né, de acordo com o pH, e hidratação, que a doutora Amy falou, hidratação é fundamental. Mais hidratação dos grandes lábios ou mais externo? De toda a vulva. Com um hidratante Tudo. específico? Não normalmente pode ser. Eu costumo usar um blend de ácidos hialurônicos, que é alguma coisa que eu já uso já há uns 2, 3 anos e percebo a melhora. Fica muito melhor a pele da região. Não, evita a flacidez. Então, às vezes, até paciente mais jovem tem o lábio murchinho, tá? Mas por quê? Provavelmente é uma paciente que não toma muita água e não faz esse skincare íntimo, não cuida da hidratação. E tem farmácia para vender produtos já específicos para essa hidratação? Já tem. Já tem alguns produtos específicos para a área íntima. Gente, tô aprendendo hoje. Inclusive assim, tem uma linha, que eu não posso citar agora, né, mas que traz o benefício do clareamento com os ácidos hialurônicos e em bula para a região íntima, sem cheiro, porque é importante, né? E, então, é interessante, sim. Os próprios bioestimuladores, falou da flacidez ali, da raiz da coxa, aquela pelezinha que quando tu senta, ela já começa a enrugar. E normalmente, quando começa essa flacidez, começa a escurecer mais. Quando tem essa flacidez fininha e o escurecimento, quando tu joga um bioestimulador nessa região, acaba melhorando a coloração. Então, por isso que é importante a avaliação do médico para determinar qual é o tratamento. Exatamente. Né? Conclusão, a mulher com mais de 40 anos, ela tem que ficar 1 hora antes de dormir. 1 hora antes de dormir, que ela já vai dormir tarde, então além de todo o trabalho, dos filhos, da casa, de tudo que a gente fala, aí ela tem que passar o hormôniozinho, se ela não tiver implante, por exemplo, passa o hormônio, passa o hidratante normalzinho lá na perna, nas pernas, no pé, né? Que até o pé piora, gente, né? Aí, além disso tudo, toda a parte do rosto, do colo, mãos e a parte íntima também. Agora, a gente esquecida precisa... não será mais esquecida. Né? Esse é o lema, lembrar da parte íntima. O cabelo, porque eu sempre sugiro fazer o skincare do cabelo também, que é passar toda noite e toda manhã um olhinho, como se fosse um hidratante, em vez de passar só como leave-in ou só quando vai fazer uma escova, sei lá. Não, vai usar todas as noites. À noite e de manhã, no cabelo inteiro, aquele olhinho como skincare. Pra ficar com esse cabelo, né? Assim, entendi. Então, é isso. É complexo, né? Fácil, ninguém falou que era. Fácil, ninguém... Mas... Com certeza a base disso tudo ainda é o hormônio, né? Então, eu vou puxar para mim endocrinologista, porque a base disso tudo é o hormônio. Muitas mulheres não podem fazer reposição hormonal, né? Algumas optam por não fazer reposição hormonal, mas com certeza a base, o pilar de tudo é o estrogênio, né? Sim. O estradiol, o estrogênio, ele é a base que segura tudo isso, que estimula. Então, quando começa a faltar, as células, principalmente, na verdade, essa piora maior, ela acontece principalmente depois dos 45, 50 anos, nos primeiros 5 a 10 anos pós-menopausa, né? Que é a maior perda de massa óssea, a maior perda de massa muscular. Depois continua piorando, mas é mais tênue. Mas assim, a impressão que me dá é que, claro, é importante, a mulher que já vem acompanhando, né? Com a dermato, com o ginecologista e com uma endocrinologista, ela vai passar por isso de uma forma muito mais leve, porque a mulher que se dá conta, que entrou na menopausa tardiamente, não fez a transição, não fez a prevenção, né, nenhuma, né, de nós, por exemplo, ela vai ter essa queda muito maior, porque às vezes tu mesmo, né, eu não entrei na menopausa ainda, eu sinto que eu estou num caminho, sinto pela minha pele que vai estar ficando mais fina.
tu já me deu um pouco de estrogênio para passar 2 vezes na semana, para quê? Na hora que chegar, não ser uma queda muito, muito grande. Então, essa transição, ela é importante para não chegar... Meu Deus, agora entrei na menopausa, a mulher entra em depressão. Precisa fazer tudo, né? Precisa fazer tudo para melhorar. E aí a gente falando em prevenção, é muito interessante, assim, porque a gineco acaba sendo a médica, de repente, que a paciente está indo todo ano. Anualmente, é a médica da mulher. Os ginecologistas, meus colegas, precisam se atualizar. Eles precisam entender que isso está acontecendo, que a mulher, né, tu já está além de todos os outros. Vai lá fazer o preventivo, mas precisa olhar para a mulher como... Ter esse olhar. Esse olhar. Aí, o que acontece? Como, vou puxar para a minha especialidade, a gente está com esse contato anual, essa parte de prevenção, ela é muito importante. Hoje, por exemplo, eu não faço a parte de reposição hormonal, porque senão é muita coisa para a gente estudar. Né? Então, eu divido a responsabilidade. Assim como não faço região íntima. Então, estamos todos aqui para aprender. Cada um. Para complementar. Exato. Né? Então, acaba que, às vezes, a partir dos 30, já tem algumas pacientes entrando na menopausa precoce. Claro. E aí, né, o gineco que acaba identificando, e aí vem todos esses sintomas que a gente fala com aqui, certeza, um pouco antes dos 40. O nosso foco é 40 a mais, mas também é importante falar que pode acontecer antes dos 40, e aí a gente tem que ter esse entendimento de, qual que é o momento aqui de e aí começar quem vai a agir. identificar, na verdade, vai ser o ginecologista. Porque quando busca o endócrino, por exemplo, que está sentindo algumas coisas... Né, o cansaço excessivo, os calores de madrugada, acordar suada, molhada de madrugada, é porque a coisa ela já está no caminho para frente, né? Exato. Assim. E outra coisa do ginecologista, falando de parte íntima, até da prevenção, né? Porque muitas mulheres, isso é uma dúvida também, né? O que é normal na parte íntima, né? Quando sente que está com flacidez. A maioria das mulheres não fica olhando a sua vagina todos os dias, como a gente olha a pele do rosto, claro, né? Então, será que era assim, né? Tem umas coisas que a gente olha e diz, será que era assim? Será que sempre foi assim? Porque antes eu não olhava, agora eu tô prestando mais atenção no meu corpo, né? Eu vou te falar que a maioria das minhas pacientes nunca olhou a sua região. Com certeza. Então, uma das coisas que eu oriento você já olhou a região? Tem que olhar. E até a mulher jovem é interessante olhar para entender... Quando mudar... você tem uma pintinha aqui. Tinha antes? Ai, não sei, doutora. Falei, então vamos observar. Você vai pegar um espelhinho, vai olhar, vai entender o que tem aqui, vai estudar um pouquinho a tua região íntima, e aí a gente vai acompanhar isso daqui. Aí, falando um pouquinho desse afinamento de pele, né, é o que eu acompanho muito. Então, a gente está chegando no perimenopausa, já começa a dar sintomas. Então, afinamento de pele, uma queixa muito frequente é frouxidão vaginal, que elas percebem durante o ato sexual, né? Durante a relação, não tá frouxo, mais fazer. Não tem mais prazer, né? Não tem mais tanto atrito. A gente tem que pensar que o canal vaginal, ele é todo... A gente fala que a vagina é trabeculada, então é toda enrugadinha. Quando acontece esse afinamento, vai esticando, então vai perdendo essas ranhuras. E aí fica uma coisa meio atrófica, lisa, né? Fica lisa. Então, o poder da tecnologia hoje é devolver um pouco isso. Aí as pacientes me questionam assim, mas e vai durar para... Eu vou fazer uma vez e deu. Não. É anual, pelo menos. Pelo menos anual. E aí eu costumo dizer, quanto tempo dura o laser? Eu vou fazer uma vez e tá ok? A gente faz normalmente um protocolo de 4 sessões intervaladas a cada 30 dias. E aí depois, anualmente, uma sessão de manutenção. Então, tem paciente que vai durar 1 ano e meio. Tem paciente que vai durar 8 meses, 6 meses. E aí também tem a questão da perda urinária, né? Que aí, normalmente, as mulheres vão buscar o laser íntimo... Pela perda urinária. Quando tem perda urinária. Então, você tá... fui pular no pula-pula, já ouvi muito essa história. Fui pular no pula-pula com meu filho de tantos, né, de 3, 4 anos. Menina, e urinei. Ou tô na academia, fui fazer um agachamento
E daí eu falo, gente, existe laser íntimo. E o laser íntimo ajuda bastante se você não tiver uma indicação cirúrgica. No meu consultório, eu costumo associar a perda de urina, dependendo da idade que a paciente me procura e me afirma que tem, ao uso do Botox. Então, assim, a gente vai usar o Botox para quê? Para nunca mais ter rugas? Não. A gente vai usar o Botox para prevenir o envelhecimento. O uso das tecnologias hoje, seja o laser, seja a radiofrequência, seja o ultrassom microfocado, né? A gente vai usar como uma prevenção. Na parte íntima. Na parte íntima. Se a gente não faz nada hoje, vamos lá, o paciente tem 42 anos. A gente não faz nada hoje, com certeza aos 70 ela tá usando fralda. Eu nunca fiz nada. Ou não precisa, talvez. Não, mas com queixa de perda de urina, já com 42, por exemplo. Entendi. Tá. Ela tem uma queixa de perda de urina. Ela tosse, ela espirra e perde. E aí isso, as pacientes mesmo, piorou nos últimos 6 meses. Porque primeiro fisioterapia pélvica, fortalecimento do assoalho, né? E depois a gente vai para as tecnologias. E pacientes que fazem mais exercícios de força, ou as pacientes corredoras, atletas, elas têm maior frouxidão ou não? Depende muito, porque tem que ter uma consciência do seu assoalho pélvico. Essa consciência, normalmente, se ninguém foi ler sobre isso, como que funciona, é na fisioterapia pélvica que a gente orienta. Eu né? brinco com as pacientes assim, tá parada? Fica ali. Contraindo. É a mesma contração que né? tu faz quando vai segurar o punzinho. Então, é a mesma contração, porque é a mesma musculatura que envolve. Então, vai segurar o punzinho, contrai. E aí a gente fala dos exercícios, contrai, solta. Ninguém vê. 5 minutos por dia você pode fazer isso, já está fortalecendo o teu assoalho pélvico. Ninguém faz também, ninguém vê, mas também ninguém faz, né? Não, a não ser que seja orientado. Né? A não ser que seja orientado. E por isso que é importante a ginecologista, né? Porque quando a paciente ela traz uma queixa, tem que valorizar essa queixa, né? Então, porque o dermatologista valoriza, quando a pessoa diz, essa ruga está me incomodando, ele valoriza. O ginecologista, às vezes, ele faz aquele básico, que é fazer o preventivo, né, coleta de preventivo, ver anticoncepção, enfim, né, e às vezes até início de reposição hormonal, e esquece que tem outras coisas a mais que pode fazer por aquela mulher, até orientar ela, saber que tem. Eu não sabia que tinha. Saber que existe, eu acho que isso é importante. A explicar para o paciente, olha... Porque às vezes o paciente entende que o médico está querendo vender. E aí também é aí que precisa a relação médico-paciente. Tem uma linha tênue hoje em dia, né? Mas é importante o paciente saber que tem tudo isso. Olha, não tá gostando da região íntima, tá perdendo urina, não tá com a contração, a tua relação não tem, a relação sexual não tem mais aquele prazer que tinha antes, né? Existe isso. Exato. Né? Eu costumo abordar assim... Tem alguma queixa urinária? Não tenho. Tem dor, tem ardência, tem perda de urina? É sutil, assim. Ai, doutora, quando eu dou risada muito intensa, assim... Vaza escapa um pouquinho. Uma gotinha, às vezes. Falei, então a gente já tem que pensar sobre isso. Fortalecimento do assoalho pélvico. E aí, né, fisioterapia, consciência do assoalho... tecnologias. Perfeito. O fio de PDO também está sendo usado abaixo da uretra, faz quase como uma caminha, assim. A gente aplica fio de PDO para estímulo de colágeno. Deve ficar bom mesmo. Né? Embaixo da região. Pensando na pele, no rosto, ele deve ficar interessante, sim. Fica interessante. Porque é o que eu falo, assim, eu trabalho com essa fase de climatério, menopausa, estudo muito sobre isso. E eu não sabia, sinceramente, antes de falar com vocês, que se fazia fio de PDO e preenchimento, até já tinha ouvido falar, que a gente já conversou sobre isso, mas o fio de PDO em específico, que faz muito, né, embaixo do olho, faz no rosto, não sabia que hoje em dia estava se fazendo ali. Então, imagina um paciente que não tem conhecimento, não acompanha. Mas não tem como. E assim, o que tu falou lá no início, que os 50 de hoje são os 30, né? A mulher sente com 30 anos, né, e tem 50 anos. Antigamente, a mulher com 50 anos, ela já começava a não ter mais uma vida sexualmente ativa. Sim, né? Hoje, a mulher com 50 anos
principalmente se conseguir fazer reposição hormonal, ela às vezes está melhor do que aos 40, entende, né? E aí tem essa necessidade. E a gente já conversou em outros podcasts muito sobre isso, né? Que a vida depois dos 50, na menopausa, principalmente depois que sai desse turbilhão da transição, ela muitas vezes é muito melhor do que antes. Porque a mente da mulher hoje tá muito avançada, tá ainda muito boa. Fisicamente ela consegue se cuidar muito e ter uma qualidade de corpo, de músculo, de face, de pele, com né? certeza. E a vida sexual, ela é ativa, muitas vezes é a fase que os filhos já estão criados, né? Que às vezes já saíram de casa, muitas assim já estão com um namorado novo, já se divorciaram, estão com um namorado novo. Então, na verdade, essa parte de autoestima, ela é muito importante, ela é né? importante. Eu até esses dias eu falei, eu não trocaria os meus quase 50 pelos meus 20 de jeito nenhum, mesmo sem o colágeno dos 20, porque eu fico imaginando passar por fazer toda essa trajetória, tudo que a gente passou, conquistou, de família, né? Eu falo de marido, mas não só de marido, mas da construção toda para chegar até aqui, eu não trocaria de forma alguma. A gente até falou sobre isso no último podcast, que eu vi no Instagram da Rose, que fez parte do primeiro podcast, do segundo podcast, esse já é o nosso quarto, que ela botou uma pergunta provocativa, né? R$1 milhão ou 20 anos de volta, né? E aí eu fiquei pensando, assim, depende desses 20 anos. É 20 anos de saúde que eu vou ganhar para frente, né? Mais 20 anos no nosso cálculo final. Ou é voltar 20 anos? Eu não sei se hoje hoje eu voltaria de jeito. Eu não voltaria. Dá 1 milhão com 50, já faço meus procedimentos, vou viajar e tô super bem. Mas aí, Cris, é isso. É a construção que a mulher fez ao longo eu acho assim, a partir dos 40, principalmente, como ela vai chegar lá. E a mulher que ela tá bem assistida, bem assessorada, ela vai chegar melhor. Eu não estou falando nem só dos procedimentos estéticos, mas do conjunto todo. Do conjunto inteiro, do emocional, da estabilidade, né? Da maturidade que chega, de saber o que quer, de saber o que traz, o que é feliz, o que te deixa feliz, o que não te deixa, e poder escolher, né? Isso eu não quero, isso eu sei que eu não quero, isso eu quero. Então, sim, já está muito mais decidida. Muito mais decidida. Né? E principalmente, assim, essa maturidade que eu percebo que nessa parte estética, voltando a falar em linha tênue, né? Tem uma linha tênue entre se gostar e querer se cuidar. Sim. E um desespero pela juventude. Sim, isso né? é muito importante, assim, saber que igual não vai ficar, mas que vai estar bonita, vai estar... vai ser uma mulher de 50 anos bonita. Até aparentando menos, com certeza, né? Mas que aquele detalhe, às vezes, da pele, aquilo talvez não vai mais ter, né? É cirurgia plástica. Eu sou uma pessoa que, a minha paciente, quando vai acompanhando comigo, chega uma hora que eu falo, agora é cirúrgico. E ter esse olhar também, porque agora tem um outro lado, né? Dos cirurgiões plásticos indicando cirurgia plástica para os pacientes de 40 anos. E tá tudo certo, se a mulher tiver uma boa indicação e quiser fazer, tudo bem. Mas saber que depois dos 50 ela vai ter que fazer de novo, aos 60 vai ter que fazer de novo, se não continuar tratando. Mas aí eu falo, olha, agora é cirúrgico, vai no cirurgião, faz teu lifting, corta a pele, falei pra ti, né, da tua pálpebra, Cris, é cirúrgico, a gente botou fio de PDO, a gente fez o aparelho, mas era excesso de pele. Então, né, o médico que conseguir entender a sua paciente e acompanhar e falar, olha, agora é cirúrgico, agora vem aqui, vamos fazer isso, agora tu vai no endócrino, se tu puder repor hormonal, e o paciente confiar na gente. Eu acho que o meu paciente que eu mais gosto de atender é o paciente que confia em mim, e que confia no que eu estou dizendo para ele. Questionar, não é problema questionar, mas a gente só consegue um bom resultado e consegue concluir tudo se o paciente confiar. Se tu indicar reposição hormonal e ele não tiver nenhum tipo de problema, não tiver nenhuma contraindicação, ele entender aquilo. Não, minha médica falou que eu posso repor hormônio que vai me fazer bem. Ah, mas eu li
né? Google, minha amiga minha amiga, fulana falou que dá câncer, que não sei o quê. Começa a complicar a relação e tu, às vezes, não consegue atingir o resultado que tu precisa atingir, né? E até confiar na hora de parar, né? Sim, confiança toda, né? Assim, isso é fato, porque a pessoa vem querendo preenchimento labial. Não dá para botar mais. Não, mas eu quero. Muitas vezes esse paciente nem vai mais continuar comigo, porque não é o paciente que eu gosto de tratar, entendeu? Porque o bom senso estético, por exemplo, no meu caso, ele é fundamental para trazer um embelezamento para o paciente. Na hora que ficar o extremo, já não é mais embelezamento, já não é mais harmônico, é desarmônico. Então, ele precisa confiar. Tem um pouco da distorção hoje do que é o belo, o que é o bonito, né? Totalmente. E acho que aqui a gente consegue focar bastante em prevenção. Sim. Isso é o mais importante, porque eu tenho bastante paciente que assim, fiz uma cirurgia plástica, fiz lipo, mas não teve mudança do estilo de vida. Ela recuperou tudo que ela investiu. E fica ainda pior, né? E fica ainda pior. Às vezes vai ter que se fazer um segundo, um terceiro, um quarto procedimento. E a ideia da estética, da dermatologia e mesmo da reposição hormonal é a gente conseguir fazer com que aquela mulher, no passar dos anos, ela permaneça muito parecida com o que ela é, né? E não aquela alteração toda de face a outra pessoa. Isso, é claro que tem assim, tem alguns perfis, por exemplo, a pessoa, né, não tem queixo, nunca teve, mas vai ficar bonito fazer um queixo, vamos mudar um pouquinho, Sim. Entendeu? Tem algumas coisas que podem ser mudadas para melhor. A gente vê mulheres que foram completamente transformadas ao longo do tempo, que estão muito melhores agora. Então, não quer dizer que não possa haver essa transformação dentro, sem neuroses, né? É diferente da mulher de 50 querer se transformar completamente porque se separou do marido, por exemplo, e o marido está com uma menina mais nova. Nunca se comparem com ninguém. Isso eu sempre falo. Hoje, com rede social, todo mundo é lindo, né? Todo mundo tem a pele perfeita, tem a boca perfeita. As mulheres, elas, ao natural, elas são descabeladas, né? Não dá para se comparar com ninguém. E a beleza, ela é individual. Às vezes, uma coisa que é muito bonita e valorizada em outra é outra coisa, né? É o seu melhor, né? Na verdade, é chegar com 50 anos, 60 anos, na sua melhor versão, na melhor versão possível minha. Então, hoje eu com 47 anos, fisicamente, assim, eu tô na minha melhor versão, sem assim, dúvida. né? Eu acho que até ao longo dos anos, assim, com algumas nuances de envelhecimento, claro. Tem alguns pontos de flacidez, algumas coisas que, né? Então, se eu tivesse hoje a consciência corporal que eu tenho, de hábitos, né, e corporal aos 20 anos ou aos 30 anos, meu Deus, ninguém ia me aguentar, né? Mas é isso? Mas exatamente. Mas isso. Então, hoje eu tô na minha melhor versão, que eu já falei em outras gravações aqui, mas com nuances de envelhecimento. Aqui, uma vez tu falou do cotovelo. Gente, o que tu fez no cotovelo? Eu testei algumas coisas já pro cotovelo. Gente, eu nem vou falar, depois vão olhar, né? Mas o cotovelo é uma das regiões que entrega muito a idade. Mas posso falar, nada do que eu testei achei que fez muita diferença, né? Vamos continuar procurando. E aí ela falou do cotovelo, aí eu olhei e disse, gente, tem que cuidar até do cotovelo agora, não vai dar. E tem uma outra coisa, só pra gente fechar agora no finalzinho, que é o emagrecimento. Que a gente não pode deixar de falar isso aqui, e que principalmente agora com as novas medicações que a gente tem, a tirzepatida, Mounjaro, Ozempic, enfim, e com novas medicações que virão ainda mais potentes. Então, emagrecer não será mais um problema. O que vai ser problema vai ser o que fazer pós-emagrecimento, que é a flacidez muscular, flacidez de pele, e descobrir que até flacidez dos grandes lábios ainda, né? Então... Pelo emagrecimento. Pelo emagrecimento, o volume de emagrecimento, né? Assim, como fazer para prevenir isso? Então, às vezes as pacientes dizem assim, deixa eu emagrecer e daí a gente vê o que vai fazer. Isso é o que não dá para fazer. Então, quando começou a emagrecer, começou a perder peso,
Na minha opinião, uma das coisas que eu mais indico é bioestimulador. O bioestimulador, ele vai segurar a pele de uma flacidez maior. Depois que houver o emagrecimento real, muitas vezes precisa de preenchimento junto, porque perde muito coxinha de gordura. A tizepatida, por exemplo, ela perde algumas estruturas muito características no rosto. Então, perde região temporal, perde bem essa região da gordura. Então, a pessoa fica com uma cara, um rosto, né, de Ozempic ou de tizepatida, mas, e aí, às vezes, tem que repor ácido hialurônico. Mas, inicialmente, tecnologia e bioestimulador. Já no processo de emagrecimento. Já no processo de emagrecimento. Não dá para deixar para fazer lá. Senão vai precisar de muita coisa. E vou fazer um adendo aqui. A gente consegue fazer bioestimulador e preenchimento da parte íntima. Então, também, essa parte começou o emagrecimento, já começa a ter 5 quilos, perda de 10 quilos, já começou, já dá para preencher o grande lábio com um bioestimulador, para ir estimulando esse colágeno a ele contrair, né? Exato. Ajudar. Então, e qual que seria a mulher que deveria se... Porque assim, com o rosto a gente já sabe, mas qual seria a mulher que tem que se preocupar e pensar, nossa, eu tô começando a emagrecer e eu preciso cuidar dos grandes lábios, por exemplo? Ou... Todas as mulheres que estão em uma busca de uma perda de peso grande, né? Então, todas as mulheres que estão numa busca de peso grande deveriam já se preocupar, né? Entendi. Ou aquela paciente que está entrando no 40 a mais, que já está tendo, daí não associado à perda de peso, aí a perda de colágeno, né? Que aí é o perimenopausa. E se juntar os dois, perimenopausa com grande emagrecimento. Aí sim. Vai ter flacidez de grandes lábios, vai perder aqui o contorno da bochecha. Eu tenho algumas pacientes que nós temos em comum, sim, né? E então eu venho acompanhando muitas que fizeram tizepatida. E eu entendo bem, aquela que veio trabalhando ao longo dos anos com estímulo, com bioregenerador, com tecnologia, enfim, todo ano a gente vem acompanhar, vamos fazer isso. Ela teve emagrecimento, 10, 15 quilos, mas se manteve bem. Então, a gente só reposicionou coxinha de gordura. Aquela que não fazia nada, fazia o seu botox lá uma vez por ano, com uns 40 e poucos anos, assim, eu tive que fazer 2, 3 frascos, muitas vezes, de bioestimulador para conseguir trazer um pouco da melhora. O glúteo, por exemplo, ele se perde completamente no emagrecimento. E aí, de novo, não é só a parte muscular, é a pele. Então, bioestimulador na região glútea, para quem tem condições, na minha opinião, precisa fazer. Nesse processo de perda de peso. E o Mounjaro, como ele aumenta o metabolismo da gordura mesmo, e querendo ou não, assim, o glúteo, ele tem gordura, e muitas vezes o que dá volume no glúteo é gordura, né? E no momento que essa gordura ela é perdida, vai ter queda, mesmo que não tenha perda de massa muscular. Mesmo que não tenha né? perda de massa muscular, exatamente. Vai ter perda. E aí, de novo, não deixa sair tudo, não deixa despencar tudo, porque senão o custo é muito maior, vai ter que injetar mais. E a gente sabe que para a mulher o glúteo também é uma região importante, né? Então é isso, assim, acho que esse caminho, essa busca pelo emagrecimento, ela é super bem-vinda. Mas ela tem que ser acompanhada e de preferência de todos os lados. Né? E exatamente isso. E isso é a mesma coisa do músculo, né? Então, aquela mulher que ela já vem fazendo exercício, já pratica exercício, musculação principalmente, e aí ela começa num processo de emagrecimento, ela vai ter menos perda de massa muscular. Ou, pelo menos, que comece os exercícios junto com o início do processo de emagrecimento. Porque tem muitos que começam e como a tirzepatida, ela tem uma perda de peso, mesmo sem fazer tanto exercício inicial, pelo menos. Então, tem gente que no início não faz exercício e vai se preocupar com o exercício quando já está flácido. E aí, o trabalho é muito maior e muitas vezes não consegue. Não consegue. Né? E aí, eu crio uma frustração. E aí, o marido, muitas vezes, prefere eu preferia quando tá muito magra. Porque... é flacidez, É né? flacidez. A gordinha, ela nunca vai ter... Nunca não, mas vai ter menos flacidez. Porque a gordura enche. Sim. O músculo, para te conseguir hipertrofiar,
difícil, né? Tem todo um trabalho por trás. E o que dá essa impressão de emagrecida, né? Aquela pessoa, nossa, emagreceu demais, está muito magra, que até fica com cara de doente, que falam, é a perda de massa muscular e é a flacidez. E é a perda de gordura, dos coxins específicos, Sim. que é têmpora. Porque se vocês emagrecerem, isso é uma coisa que eu fui percebendo, sabe? Eu nem sei se isso é estatístico, não sei se isso existe, mas eu vejo nitidamente o paciente que emagreceu mais rápido, muitas vezes nem foi tanto, tá? Mas perde coxinha de gordura de têmpora e o coxinha de gordura. E vem novas medicações e ainda vai aumentar mais ainda isso. Que bom, né? É bom, no final é bom. Ótimo. Então, vamos finalizando por aqui. Doutora Emi, algum recado final? Eu acho que é isso, assim, nós estamos aqui, na verdade, eu acho, para ajudar as mulheres com o nosso conhecimento. Eu acho que a gente tem muito a agregar, né, ajudar a nossa... Mulher tem que ajudar a mulher, né? A mulher não pode ser contra a mulher, tem que ajudar. E nós estamos aqui para ajudar as mulheres a envelhecer da melhor forma possível, né? Ana? Eu concordo plenamente com a doutora Emi. Eu acho que a gente está aí junto, né? Não é só o ginecologista, não é só a dermato, não é só endócrino. É uma equipe multidisciplinar para bem-estar da mulher. Então, acho que isso é muito importante. E aí, a gente está vendo todos esses aspectos em conjunto, faz toda a diferença, né? Não vai ser... A região íntima não vai ser mais a esquecida. Isso aí, exato. Né? Então, acho que estamos aí para fazer essa melhora de autoestima. E entender que o tempo, ele pode ser o melhor remédio da mulher também, né? E que estar entrando na menopausa, estar chegando aos 50, 60 anos, que antes se falava dos homens, a idade do lobo, né? Aquela coisa, pode ser sim a melhor fase da mulher. Se ela tiver ajuda, se ela buscar ajuda e ela tiver principalmente bem resolvida com a idade dela e com ela mesma, né? Com a medicina e com o mundo moderno a seu favor. Certeza. E sem neuroses e paz no coração. Exatamente. E principalmente isso, buscando ajuda de bons profissionais, pessoas que estudam acima de tudo, Sim, né? Que hoje em dia tem bastante maluco por aí, assim, né? Isso é importante, assim. Não ouvir, escolher uma pessoa certa. Eu brinco que não precisa nem ser eu, mas escolher alguém que realmente faça isso, que estude, que tenha ciência por trás e que traga realmente, assim, um resultado bonito e saudável, acima de tudo, e com segurança, né? Com segurança. Cada vez mais isso acaba sendo preocupação. Muito obrigada, meninos. Obrigada, doutora Emi. Obrigada, Cris. Obrigada, doutora Ana. Obrigada, Cris, pela oportunidade. Foi muito bom ter essa troca de energia com duas mulheres incríveis. Eu espero que em breve a gente se encontre novamente. No consultório. No consultório, inclusive. Então, esse foi o podcast Ela Mais, falando sobre saúde íntima e estética dermatológica e pele e principalmente bem-estar, gostar de si mesma, se olhar no espelho, gostar do que vê, independente da idade. Assistam, espero que vocês tenham gostado de estar aqui, de participar. Eu aprendi muito, sempre a gente aprende e é muito importante, principalmente, mostrar para o mundo e para as mulheres o quanto a gente pode e tem que buscar mais quando não se está feliz,